Oi, gente, tô voltando aqui com a história de Jonas, parte 2. Vamos lá. Nesse livro, né? A história dos principais personagens bíblicos de A a Z, eu estava contando para vocês que Jonas tentou aí não ir para Nínive. Uma teoria muito real é que o pai dele tinha sido assassinado por um ninivita e ele queria que Nínive pagasse, né? Ele queria justiça, mas a justiça de Deus nem sempre é como a gente quer. Normalmente o que nós queremos é vingança, mas o que Deus tem a fazer é justiça. E a justiça de Deus às vezes é contrária, a grande maioria das vezes, ao que nós, seres humanos, queremos. Então por isso ele evitou tanto ir a Nínive. Vamos continuar. Ora, né? Se Jonas não ir a Nínive, que eles seriam destruídos. Era só Jonas não ir que eles seriam destruídos pela ausência do arrependimento, e automaticamente Jonas se vingaria pela morte do seu pai. O desafio de Jonas para Deus parece confirmar essa ideia. Ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, e queria se arrepender do mal. Jonas 4, versículo 2. Ou seja, Jonas não queria ir a Nínive justamente porque queria que Nínive fosse destruída e seu pai vingado. Provavelmente Jonas também sabia que os assírios seriam usados por Deus como um meio para punir Israel. Ironicamente, o mesmo Jonas que havia sido enviado a Jeroboão II para assegurá-lo de que seu reino prosperaria foi o mesmo que Deus escolheu para enviar a Nínive a fim de evitar a destruição da cidade. Somente se Nínive fosse preservada, o exército assírio poderia ser usado por Deus para corrigir o Reino do Norte em 722 a.C. Nenhum outro profeta foi tão fortemente direcionado a uma nação não judaica. Jonas, então, saiu de Gade-Rafé, desceu a Jope, que era a cidade portuária mais próxima, e pegou um navio para Tarsis. No entanto, Deus não deixa seus planos serem frustrados por interesses humanos e mandou uma tempestade sobre o mar Mediterrâneo por onde Jonas estava navegando. Essa tempestade quase partiu o navio ao meio e gerou grande prejuízo aos seus tripulantes. O surgimento inesperado dessa tempestade nos ensina uma lição. Existe tempestade que enfrentamos que em nossas vidas apenas por causa da nossa desobediência à voz de Deus. Não estava nos planos iniciais de Deus essa tempestade para Jonas. Essa tempestade Jonas trouxe para si pelas suas próprias atitudes. Algumas tragédias em nossas vidas acontecem simplesmente porque escolhemos fugir da vontade de Deus. A Bíblia descreve que o mar estava agitado a tal ponto que os marinheiros, para evitarem o peso da embarcação, começaram a lançar carga com alguns bens e objetos no mar. Nisso, acharam Jonas no porão e no navio dormindo. O causador da tempestade dormia, enquanto pessoas inocentes estavam sendo prejudicadas. Após lançarem sorte para saber quem era o culpado daquela tempestade, jogaram Jonas e o lançaram no mar, cessando assim, no mesmo instante, aquela tempestade. Jonas capítulo 1, versículo 15. Coisas erradas param de acontecer nas nossas vidas quando pessoas erradas se distanciam de nós. Vale a pena considerarmos a sequência de descidas que fez parte da vida de Jonas no caminho da sua desobediência.
Em vez de ir para Nínive, ele desceu para Jope. Jonas 1:3. Quando entrou no navio, ele desceu para o porão. Jonas 1:5. E ele concluiu sua sequência descendo ao fundo do mar, quando os marinheiros o jogaram para fora do barco. Jonas 1:15. O caminho do homem que se afasta de Deus sempre será o caminho de descida. Entretanto, estranhamente, a primeira vez que Jonas vai orar em todo o livro é quando ele estava dentro das entranhas do peixe. Jonas 2:1. Jonas não orou ao ir para o Jope, não orou ao comprar a passagem para Tarse, nem orou ao ir dormir no porão do navio. Jonas somente se lembrou de orar quando as entranhas do grande peixe era tudo que lhe havia restado. Infelizmente, às vezes, precisamos chegar nas profundezas da vida para lembrarmos de orar. Jonas 1:17 nos conta que Deus preparou um grande peixe para tragar Jonas. Porém, Jesus disse em Mateus 12:40 que foi uma baleia. Algum dos dois estão errados? Não. Tanto a afirmativa de um quanto um grande peixe, como a de uma baleia, estão corretos. Existe uma espécie de baleia, calote, que tem a possibilidade de engolir um ser humano inteiro. A comprovação histórica de que é possível essa espécie de baleia engolir um ser humano inteiro está em um relato em fevereiro de 1891. Um marinheiro britânico chamado James Bartley foi engolido por uma baleia e escapou com vida para contar a história. Bartley estava fazendo sua primeira viagem, que acabou também sendo a última, como marinheiro de um navio baleeiro cujo nome era Estrela do Oriente. Estava a algumas centenas de quilômetros do leste da ilha de Falkland, no Atlântico Sul. Um certo momento foi arpada uma grande baleia que então mergulhou as profundezas abissais. Quando ela subiu para respirar, ocorreu que seu grande corpo engoliu o bote e muitos homens caíram no mar. Alguns pescadores não foram encontrados, entre eles James Bartley. Pouco antes do pôr do sol naquele dia, a baleia moribunda flutuou à superfície e tripulação rapidamente prendeu uma corda na baleia e arrastou até o navio mãe. Sendo tempo de verão, foi necessário despedaçar imediatamente o gigantesco animal antes que entrasse em decomposição. A baleia foi sendo cortada aos pedaços pouco depois das 11 horas da noite, 18 horas depois do desaparecimento de James Bartley. O exausto tripulante removeram do estômago do enorme fígado do animal. Esses pedaços foram levados para a coberta e notou-se que havia algo movimentar no interior do estômago da baleia. Abriram o estômago da baleia e percebeu um pé. Era James Bartley, dobrado em dois, inconsciente, mas ainda vivo. Bartley saltava grunhidos incoerentes ao recuperar um pouco mais a consciência e durante cerca de 2 semanas pendeu entre a vida e a morte. Vou ter que parar por aqui. Volto com você na história de Jonas, parte 3. Até lá!